Olá, meu nome é Albin e vocês estão no canal Interpretação dos Sonhos. Hoje nós vamos falar sobre sonhar com mofo ou bolor e qual é a mensagem do subconsciente com relação à linguagem de associação que são os sonhos. Então, na história do seu sonho, vai aparecer o mofo ou o bolor, seja numa parede, seja numa calça, seja num calçado, por exemplo, um sapato de couro, um cinto de couro. Quem nunca se deparou, por exemplo, quando vai fazer a limpeza da casa, arrasta um móvel e encontra um canto da parede mofado, embolorado. Então é necessário fazer essa limpeza, tirar esse mofo bolor, senão ele pode se espalhar por toda a parede, às vezes por toda a casa. Ver se até não tem infiltração para o lado de fora da parede ou numa parede vizinha. Quando o mofo ou o bolor aparece em nossos sonhos, é relacionado a comodismo em algumas áreas da nossa vida. Então, é relacionado a um comodismo. Por que o nosso subconsciente faz essa associação entre sonhar com mofo e bolor e o comodismo? Em razão de que, se nós não limparmos logo de começo o mofo bolor quando encontrado, ele pode tomar uma proporção maior, como eu falei para vocês, se espalhar por uma parede ou mesmo em toda a casa. Então, quando achado no começo, quando feita essa limpeza, essa manutenção da parede com relação à infiltração, por exemplo, no começo, é fácil lidar, é mais fácil controlar. Mas se você vai adiando, ele toma uma proporção mesmo incrível e às vezes fica bem mais difícil lidar com a situação. Assim é o comodismo. Tá? O que é o comodismo? O comodismo é evitar assumir responsabilidades, fugir de certas dificuldades que não queremos enfrentar no começo e às vezes não queremos enfrentar mais. Mas são responsabilidades nossas, são resultados, consequências das nossas ações. Só que não queremos assumir essa responsabilidade e enfrentar. Isso é o comodismo. E com relação a sonhar com o mofo e o bolor, esse comodismo pode estar associado em alguma área da nossa vida. Com relação ao resto do sonho, usando mais alguns elementos, algumas partes da história, o subconsciente pode até indicar em qual área da vida pode estar relacionado a esse comodismo, tá? Mofo e o bolor, ok? Então pode estar relacionado, por exemplo, no relacionamento. Pode estar relacionado ao trabalho, ao estudo, à família, ao controle das finanças, até mesmo ao cuidar melhor de si mesmo ou si mesmo, tá? Então, pode estar relacionado a algumas dessas áreas em nossas vidas, tá? Ou uma ou até mesmo mais. Como eu disse, dependendo do teor da história, do sonho, o próprio subconsciente pode estar indicando, tá? Nessa linguagem de associação, que realmente são os sonhos, em qual área da nossa vida está relacionado a esse comodismo. Geralmente o comodismo ele aparece na vida da maioria das pessoas na escola. Então, é ali na escola que as responsabilidades começam a surgir e a vida ela começa a bater mais forte em nossas vidas em razão das consequências das escolhas que fizemos. E diante de algumas situações que a vida nos apresenta, nós temos duas opções. A primeira é tomar o caminho mais fácil e a segunda é tomarmos o caminho mais difícil. Tá? O comodismo ele vai estar associado ao caminho mais fácil, sempre. Então, diante de algumas situações, nós preferimos tomar o caminho mais fácil. Por exemplo, na escola, em vez de nós assumirmos algumas responsabilidades, nós ficamos culpando outras pessoas ou jogando nas costas dos nossos pais ou responsáveis. E depois de adultos, nós, por exemplo, diante de outras situações que a vida nos apresenta, que qual devemos lutar, nós ficamos procrastinando, empurrando com a barriga, como dizem, certas responsabilidades, certos deveres nossos, certas escolhas e decisões que deveríamos tomar. Isso é tomar o caminho mais fácil. E qual seria o caminho mais difícil? O caminho mais difícil é assumir as responsabilidades.
é lutar pelos nossos sonhos e atrás do que acreditamos. É através dos nossos esforços que vamos fazer as nossas conquistas. Então, se nós estamos dentro de uma zona de conforto e o comodismo faz parte de uma zona de conforto, tanto se fala hoje em zona de conforto, o comodismo é uma zona de conforto, tá? Não querer assumir responsabilidades em nossas vidas e ficar adiando lutas difíceis, ficar não querendo assumir essas dificuldades. Então, dentro dessa zona de conforto, que é o comodismo, tá? Nós não vamos não vamos conseguir conquistar nossos sonhos e ir atrás das nossas metas, nossos objetivos. Para isso, nós precisamos lutar. E você pode já ter feito essa pergunta para você. Como que certas pessoas conseguem alguma coisa na vida? É fácil. Elas tomam decisões diferentes do que outras pessoas tomam. Elas vão pelo caminho mais difícil, que é estudar, se esforçar, trabalhar, conquistar aquilo que elas sonham, aquilo que é o objetivo delas. Então, se nós queremos conquistar algo em nossas vidas, não vai estar dentro de um comodismo, não vai estar dentro dessa zona de conforto. Vai estar no caminho de luta, no caminho de esforço, no caminho que apresenta mais dificuldade, mais sacrifícios, tá? Vai ser num caminho, às vezes, até mais pedregoso, que tem alguns obstáculos, mas é ali, dentro desse processo que a felicidade acaba ocorrendo, que encontramos a verdadeira alegria de viver e que os nossos sonhos e objetivos vão estar aonde? Vão estar lá no final. Mas o interessante é esse processo de buscar o que nós queremos. É dentro desse processo que a espiritualidade nos ensina muitas lições. É aqui que ocorre o processo de aprendizagem, dentro do processo de conquistarmos os nossos sonhos e objetivos. Então, por isso que nós temos que deixar essa zona de conforto que chamamos de comodismo, seja em qual área for da sua vida. E com relação a isso, mais uma vez, o seu subconsciente, através de sonhar com mofo bolor, pode indicar qual área é. Se, por exemplo, a família ou dentro de um relacionamento. Você pega, por exemplo, o relacionamento. O que seria um comodismo dentro do relacionamento? Você deixar somente a outra parte lutar por ele. Você não se esforçar nem um pouco para agradar o seu companheiro ou sua companheira. Somente a outra parte está se dedicando ao relacionamento e você simplesmente cruzou os braços, deitou numa rede e deixou tudo acontecer. Isso é comodismo dentro do relacionamento. Por exemplo, você vai pegar a parte de finanças. Controle de finanças. O que seria um comodismo dentro de um controle de finanças da sua vida? É você, por exemplo, começar a gastar mais do que você ganha, você não começar a colocar na ponta do lápis as suas contas, seus ganhos, suas despesas. Você tem que se esforçar um pouco mais com relação a isso se você quiser ter mais maturidade nessa área. Quando você também cruza os braços, não quer nem saber, só pega o dinheiro, por exemplo, do seu salário e sai gastando a bel prazer, isso é um comodismo dentro da sua área de finanças, de controle de finanças. No estudo, o que seria um comodismo dentro de uma área de estudos da sua vida, seja na escola, colegial, faculdade, seja um curso que está fazendo? É, por exemplo, não se estudar para as provas, não se empenhar mais. Se contentar, por exemplo, com a nota de corte só. Se a nota de corte é 6, você quer tirar só 6. Você não se empenha em tirar uma nota maior. Isso é um comodismo, isso é ter criado uma zona de conforto. Você vai passar de ano? Vai passar de ano. Mas você vai aprender somente o básico e não além do que é necessário. O mercado de trabalho hoje cobra muito das pessoas. Então, se você não se dedicar mais aos seus estudos, você vai acabar ficando para trás. Então, dentro desse sonho que vai aparecer o mofo e o bolor, provavelmente o seu subconsciente vai sim indicar em qual área da sua vida isso pode estar acontecendo, se em uma ou em mais. Então é necessário nós lutarmos e nos esforçarmos, certos sacrifícios da nossa parte, tá? Para mesmo no caminho difícil nós conquistarmos os nossos sonhos. Então é necessário deixar esse comodismo, essa zona de conforto. Qualquer dúvida que tiveram com relação a esse assunto, sonhar com mofo ou bolor, deixa nos comentários, eu estarei lendo e respondendo.
Se vocês já tiveram uma experiência assim de sonhar com mofo e bolor e não conseguiram, por exemplo, através do sonho, relacionar qual área da sua vida que está precisando de mais empenho, mais atenção da sua parte, relata o sonho. Não precisa se alongar muito, seja mais sucinto, mais objetivo, claro. Eu estarei lendo e respondendo, te ajudando vocês a que possam entender e interpretar o seu sonho. No mais, tenham bons sonhos, Deus abençoe muito a vida de vocês e até o próximo vídeo. Tchau!